Segunda a carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Glória a Deus. Diz assim: Ora, irmão, rogávamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Pode sentar, amados. Amados, a igreja do Senhor Jesus tem uma missão e uma tarefa. É pregar o Evangelho, é levar a mensagem de salvação às pessoas, aos povos. O ide de Jesus Cristo foi enfático, imperativo, quando disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, o mundo, por causa do pecado, entrou debaixo da condenação. E nós vemos que existem alguns sinais dados pela palavra de Deus, quando estivesse chegando o fim de todas as coisas, que Deus iria estar permitindo, porque o homem busca, porque as pessoas querem. E começa a Jesus falar sobre algumas coisas que não aconteceram. Paulo orientando a igreja de Tessalônica, que estava preocupado se eram naqueles dias deles. E Paulo falou: não se incomode, não é assim como vocês estão pensando. Isso não vai acontecer antes que venha a apostasia. Apostasia, amados, é o desvio da verdade. É uma perversão da doutrina da palavra de Deus para alimentar o ego e a fantasia do homem com relação a este mundo e as coisas que o mundo tem. Então nós vemos que hoje o mundo está infectado por toda sorte de violência, mas não é essa a palavra de preocupação que Jesus falou sobre quando que viria anticristos, que viria pessoas que pregariam um falso evangelho. Isso ele está falando do desvio da igreja. Igrejas que se levantam embraçando o nome de Cristo e a Bíblia Sagrada, mas distorcendo a sua mensagem para conquistar benefícios e tirar das pessoas dinheiro e enriquecer-se a custas da fé. Trabalhando no medo, trabalhando na ambição das pessoas, lançando campanhas e mais campanhas para enriquecimento, para prosperidade, desviando o crente do foco, desviando o crente do verdadeiro objetivo, do verdadeiro estado em que a Bíblia diz que estamos aqui no mundo, o estado de forasteiros, estado de estrangeiros, que a nossa cidade está nos céus, que tudo que tem preparado para nós de tesouro está na glória e não na terra. Mas esses falsos profetas, eles enganam as multidões
milagres, oferecendo condições sociais que as pessoas vão se sentir enriquecidas, fortalecidas no seu ego, no seu eu, para aumentar sua autoestima e amar a si mesmo, serem egoístas e conquistarem, sendo que na verdade o que a Bíblia nos mostra e o que está para acontecer nesses dias agora é algo que essas pessoas não estão preparadas para viver ou para se livrar delas. O anticristo está chegando. Ele está vindo com toda a força que a Bíblia diz que ele virá. Nós estamos vendo que por causa da corrupção do Evangelho, está se fortalecendo o mal, a iniquidade, por causa da falta de autoridade desses falsos profetas e pregadores. A autoridade que eles têm agora não é mais a que vem de Deus pelo Espírito, para convencer pelo Espírito as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, se arrependerem, aceitarem Jesus e mudar a vida e se preparar para ir para o céu. Não! Eles estão preparando as pessoas para viver na terra. Estão preparando as pessoas para adquirir, possuir, ter, conquistar, e que prometendo milhões de promessas que Deus não tem na palavra. Mas torcendo a palavra de Deus, eles invertem os valores e multidões correm para dentro dessas igrejas esperando ficar ricos, milionários, possuir as coisas. Como diz um certo estudioso, é a pirâmide evangélica. Cada um querendo depender do outro e chamar mais para aumentar a posse, o dinheiro. Jesus falou assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que vale possuir mansões e toda a sorte de benefícios ou conforto que as riquezas podem trazer, se de repente tudo isso vai acabar, se de repente tudo isso vai se findar? Qual de nós pode garantir o tempo de vida que ainda temos na terra? Qual de nós pode dizer com toda a certeza quanto tempo ainda iremos viver? Mas uma coisa eu sei: aqueles que creem na palavra de Deus, aqueles que ouvem a voz do Espírito de Deus, aqueles que creem no verdadeiro Evangelho, esses têm tranquilidade, esses têm alegria e conforto, porque sabem que seu destino é eterno, sua morada é eterna, aleluia, sua riqueza é eterna, porque está guardada em Cristo nos céus. Quando ele disse: ajunte tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba, a traça não rói, o ferrugem não come, ajunte lá e é garantido que você vai ter. Aleluia! Quantas pessoas hoje estão desfalecidas, estão decepcionadas por causa dessas promessas que a Bíblia não diz? Pessoas que não querem mais ir em igreja, que têm medo de entrar numa igreja por causa da coação que são feitos sobre eles, porque eles envolvem as pessoas, dizendo: fala para o irmão do teu lado, diga para ele do teu lado, pegue ele, traga aqui, fecha a mão, abre a mão, pula para cá, senta para lá, vem aqui na frente, faça isso. E as pessoas são coagidas a tomar decisões que não querem tomar, dar o que não querem dar. E as pessoas estão indo para o inferno porque não são ensinados a elas que eles precisam se arrepender, crer em Jesus Cristo, ser batizado para ir para o céu. Aleluia! Mas ainda Deus tem os pregadores, ainda tem igrejas como Filadélfia, que ainda pregam a palavra, que detêm a palavra de Deus, que não negam o nome de Jesus, aleluia. E nós queremos ser incluídos nesse tipo de gente, tipo de pessoas, tipo de igreja, porque essa é a verdadeira palavra de Deus, esse é o que vai valer a pena. É isso que Jesus vem buscar: um povo seu, santo, lavado, remido no seu sangue, um povo que ama o céu, aleluia, vive na terra, mas com os olhos nos céus. É um povo que vive aqui,
Mas o sonho é estar lá na gloriosa Jerusalém. É um povo, aleluia, que ama o Senhor, que adora a Deus em espírito e em verdade. Porque quando o anticristo chegar, ele não vai encontrar-nos aqui mais. Porque Jesus está vindo buscar a sua igreja. E brevemente a igreja verdadeira do Senhor estará indo embora da terra. Você está preparado para isso? O anticristo, amados, ele será uma pessoa que ele tem muita sabedoria. É uma pessoa muito persuasiva. Ele vai conquistar a confiança do mundo inteiro. Ele vai trazer, porque a Bíblia diz que ele vem com toda a eficácia de Satanás. Ele vai trazer uma esperança de prosperidade ao mundo, uma esperança de paz tão grande. Ele vai mostrar alguns milagres de mentira que o mundo vai acreditar. E é interessante como isso está fácil hoje. A internet e as coisas montadas que se fazem, dá para você pensar que é verdade aquilo que você está vendo. As pessoas conseguem criar situações. Nós estamos vivendo no mundo, amados, dos efeitos especiais. Como que hoje se imagina aqueles efeitos especiais de Hollywood, onde as pessoas vê as coisas desaparecer e aparecer, onde vê pontes e cidades inteiras serem destruídas, sendo que ela não está lá. O efeito especial é tão realista que eu estava passando lá em Nova York, naquela ponte que liga New Jersey a Nova York, e eu olhava a ponte e falei assim, ela está lá, mas no filme ela foi destruída. Uau, a realidade. Então as pessoas estão começando a acreditar no irreal, no impossível. As pessoas querem, em vez de ter a fé nas coisas que esperam-se do céu, estão tendo fé na inteligência do homem. Estão sendo deixados levados, porque a Bíblia diz em Apocalipse que vai ser feito uma imagem da besta, ela vai falar e ela será adorada. Ora, isso, você sabe que na época que foi escrito o Apocalipse, há quase 2000 anos atrás, não era possível alguém imaginar o que nós vemos hoje aqui no Japão e em outros países, os robôs. Que eles têm a pele quase igual a nossa, que eles falam, e ele conversa com você, e através do timbre da sua voz, ele detecta se você está mentindo, se você está sendo sério, se você está nervoso, se você está irritado, ele sabe. Ele, pelo timbre da voz, ele faz aquela coisa que ele responde de acordo com o que você perguntou. Sabe, as pessoas estão acreditando nisso hoje. E é por isso que agora vai ser fácil as pessoas adorarem. Porque eu estava fazendo uma pesquisa de religiões, e nos Estados Unidos tem um grupo de gente que adora o Robocop. Pelo amor de Deus. Adorar o Robocop, seguidores do Robocop. Um filme criado para mostrar um meio homem, meio máquina, que uma pessoa, um policial que foi abatido e machucou-se, e eles montaram ali nele umas peças computadorizadas, e ele funciona todo. Tá. E as pessoas gostam disso. Até as danças de hoje são mais ou menos parecidas com isso aí. Sabe que é, amados? O homem, nesse mundo pós-moderno, relativista, onde não há mais verdade absoluta, cada um escolhe o que quer acreditar. Dentro das igrejas está acontecendo exatamente isso também, por falta do verdadeiro evangelho, por falta da palavra pura e verdadeira ser pregada. Cada um está escolhendo o que quer crer. E cada um, como a Bíblia diz, e o Senhor falou, sofreria um comichão de doutrina nos ouvidos, e cada um buscaria doutores que lhe falassem aquilo que eles quisessem ouvir. Está acontecendo isso. As igrejas que prometem, faz fantasias, está enchendo. Gente que não cabe nos bancos, multidões se reúnem para ver um líder que vai os enganar. Um líder que vai mentir para eles, mas vai fazer muitas promessas e eles vão acreditar. Está acontecendo agora. Milhões
de pessoas se reúnem diante de uma televisão no Brasil e em outros lugares do mundo para ouvir esses falsos profetas e colocar alguma coisa lá e pegar alguma toalha ou alguma coisa deles para receber aquela unção que vai acontecer, pagamento de dívidas e tudo mais. E eu olho para a palavra de Deus e o Senhor Jesus disse: não vos enganeis. Os discípulos perguntaram para Jesus: quando vai ser essas coisas? Quando vai acontecer o final de tudo? E Jesus diz: acautelai-vos, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E quando Jesus falou isso, ele não falou, amados, do budismo, hinduísmo, o islamismo. Ele falou do cristianismo. Ele falou da igreja dele, do povo dele, que seria contaminada, invadida por uma série de lobos devoradores, a qual ele avisou, advertiu: acautelai-vos, cuidado com eles. Eles estarão no meio de vós, querendo enganar, com mentiras, com astúcia, falando elogios para vocês, falando que você é a pessoa mais importante, é humanista, coloca o homem no centro, e Jesus tem que descer para servir o homem. A palavra de Deus nos ensina, amados, que Jesus é Senhor, amém? E a palavra de Deus ensina que Ele é o Senhor de todas as coisas, que criou todas as coisas, e que Ele deve ser adorado, amém? E Jesus falou que o Espírito Santo que Ele deixaria conosco e habitaria em nós, esse Espírito nos levaria a adorar Jesus, a ouvir a palavra. E Jesus advertiu e disse: errais por não conhecer as Escrituras, examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Mas por causa da preguiça dos crentes de ler a Bíblia, esses falsos profetas se aproveitam e falam o que eles querem, e as pessoas aceitam o que eles dizem. Por quê? Porque é vantagem, porque é conveniente, porque não me entra na minha privacidade, porque não mexe com o meu pecado, porque não mexe na minha vida privada. Então eu gosto dessa igreja, eu entro, eu saio, dou a minha oferta e está tudo bem, o pastor me abençoa, eu vou para casa e ninguém mexe comigo. Igrejas no Brasil que acaba o culto, os jovens que tocaram, que cantaram, saem dali, vão para as boates, vão para os motéis, para se divertirem. Isso não é igreja, isso é clube social. Porque a igreja do Senhor Jesus é pura. A igreja do Senhor Jesus é com santos separados. É com pessoas que renunciaram suas próprias vidas, abandonaram o mundo, abandonaram o pecado, e agora não pertencem mais a si mesmos, mas são propriedade de Deus. E como propriedade de Deus, temos que viver como filhos de Deus, agir como filhos de Deus, viver e falar como eles. E é por isso que o anticristo está chegando e vai assumir essa igreja. O falso profeta que vai apoiar o anticristo vai ser também auxiliado por Satanás. Essa igreja apóstata, a igreja que ama o mundo e que no mundo há, que não vai subir com Jesus, ela vai ficar aí. Só que o anticristo não ama essa igreja, porque no final do Apocalipse diz que ela será destruída também pelo anticristo. Porque é um engano, é mentira sobre mentira. É falsidade sobre falsidade. Se você olhar e ver hoje como funciona a política no Brasil, é mentira em cima de mentira, roubo em cima de roubo, é falsidade em cima de falsidade. E eu questionei um deputado evangélico que eu conheço, que é pastor, e ele disse: a força é tão grande lá dentro que a gente não consegue derrubar o que eles querem fazer. Falei: uau, mas vocês estão votando contra, é verdade? Sim, mas somos a minoria. Mas eles estão fortes, eles conseguem. É uma força demoníaca na mente das pessoas. Elas sabem que está errado, mas aprovam. Elas sabem que aquilo não devia ser feito, mas... E quando há muita resistência, lá vem a propina por baixo. Lá vem o dinheiro.
as pessoas ficam... E alguns que já se corromperam em outras coisas, quando querem agora agir corretamente, são ameaçados de colocar aquilo lá de trás a público. Sabe o que é isso? É o ministério da mentira, do engano, que é próprio de quem? O pai da mentira, Satanás. E por causa disso, aqueles que amam o mundo, os crentes que estão amando as coisas do mundo, estão tendo dificuldade de andar direito na presença do Senhor, porque estão sendo atraídos com uma força muito grande para esse lado de lá, que é mais confortável, que é mais, como diz, fazer a política da boa vizinhança. Não vamos falar de pecado, não vamos falar de morte de Cristo, de sangue, porque isso é uma afronta para a mente, sabe, amados? Afronta é você assistir os jornais do Brasil. Você não quer ver sangue, você não quer ver violência, maldade, então não assista os jornais. Você não quer ver pecado, adultério, prostituição, homossexualismo, então não assista novelas. Porque é tudo isso que é oferecido cada dia para a sociedade. Porque a mente do mundo está sendo preparada para receber o anticristo que está chegando. É bem possível que ele já esteja vivo, só se preparando para assumir a posição dele. Mas uma coisa que me deixa esperançado e alegre é que eu sei, porque creio na pré-tribulação, arrebatamento da igreja pré-tribulacionista, que Jesus vem buscar a sua noiva antes que a ira de Deus venha sobre a terra. E a grande tribulação é a ira de Deus que virá. O homem está desafiando Deus. A palavra de Deus está sendo proibida de ser pregada. Agora mesmo vocês viram a notícia que está nos meios de comunicação no mundo, de uma mulher do Sudão que está grávida, e ela vai, assim que ganhar o neném, vai levar 100 chibatadas e vai ser enforcada porque deixou uma religião e foi para o cristianismo. Deram a chance para ela de ela negar a sua fé e ela não quis, então o juiz condenou-a à morte por causa disso. Isso não é nada. Isso é apenas um dos milhares e milhares de casos cada dia, de irmãos nossos como você e eu, mas que não têm o privilégio de viver num país como você e eu vivemos, que tem liberdade religiosa, que tem liberdade de expressão, e são até protegidos pelas autoridades. Nesses países, eles não têm a lei a favor deles, ao contrário, tem a lei contra eles. Mas eles não negam a sua fé. Eles perdem tudo, que tem até a própria vida, mas não perde a vida eterna que eles ganharam de Jesus Cristo. Enquanto no nosso mundo ocidental, no nosso mundo do cristianismo, esse cristianismo falido que muitos estão vivendo, estão trocando a salvação e a vida eterna por coisas deste mundo, por coisas desta terra. Não vale a pena, são efêmeras, passageiras. Fique com o que Jesus te dá, seguro que Jesus te deu de graça. A salvação é gratuita através da nossa fé nele. Não largue isso por nada na sua vida. Interessante que a Bíblia fala que haveria um espírito do anticristo antes do anticristo chegar. Já teve um espírito do anticristo na terra, e a Bíblia já fala isso desde os primórdios. É tudo aquilo que é contra as coisas de Deus, leis que são estabelecidas para desacreditar, desmoralizar ou até mesmo proibir falar-se a verdade. Então agora é o momento da igreja no Brasil e em alguns lugares do mundo. Os pregadores que pregam a verdade da palavra estarem dispostos a pagar o preço por isso, porque assim aconteceu com os apóstolos, assim aconteceu com os profetas, porque falaram a verdade, foram presos, decapitados, foram mortos por amor à palavra, mas não negaram o nome do Senhor, e são mártires na glória, aleluia. Mas se nós estamos sendo envolvidos
com essa teologia da prosperidade, de conquistas, de triunfos e vitórias deste mundo, então nós não estamos jamais preparados para pagar o preço da vida eterna, porque nós estamos tão animados com as coisas que o mundo pode oferecer, que não estamos dispostos nem mesmo a esperar a vinda de Jesus. Ao contrário, tem alguns orando para Jesus não vir. Tem alguns orando para Jesus deixar eles gozar o melhor dessa terra. Mas nós que amamos o Senhor, temos sempre aquela palavra em nossos lábios: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém. Se você ver os noticiários de os judeus de alguns países da Europa, eles estão começando a voltar em massa para Israel. Sabe o que é isso? É sinal dos tempos. Toda vez que os judeus começam a voltar para a sua terra, alguma coisa grande vai acontecer. E há judeus espalhados no mundo inteiro, mas eles estão sendo ameaçados de novo. Eles estão sendo forçados a voltar, porque Deus permite isso. Deus disse: se vocês não voltarem para a terra que eu dei para vocês, eu vou mandar caçadores atrás de vocês. Deus falou isso. E tem caçadores. Na América, literalmente, o homem começou a alvejar judeus numa colônia judaica nos Estados Unidos. Caçadores. Para quê? Porque o lugar deles é lá. Jesus nasceu, aleluia, em Israel. Jesus é um judeu que morreu pela humanidade inteira. Quando o homem foi judeu, a palavra veio do judaísmo, a palavra de Deus veio para nós deles. Então a Bíblia nos ensina a amá-los. Porque o mundo odeia judeu, porque o mundo odeia Israel, porque Jesus, aleluia, tem esse povo como seu povo. Eu oro por Jerusalém, pela paz em Jerusalém, pela paz dentro dos seus muros, porque a Bíblia manda eu orar, e eu tenho paz. O Senhor falou a Abraão: eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Sabe, amado, se você conhecer algum falso profeta, ele vier te abençoar, sai fora. Porque a Bíblia diz que o sacerdote que estiver contaminado, ou o sacerdote que tiver pecado contra Deus, ou estiver se distanciando da verdade, a bênção dele Deus transforma em maldição. Ah, pastor, mas se eu for sair, ele me amaldiçoa. Deus fala: aquilo que você amaldiçoar, eu abençoo. Então não fique com medo de enfrentar falsos profetas ou deixá-los. Tem pessoas que estão em igrejas e tem falsas doutrinas, querem sair, são ameaçados com morte, com doença, com câncer, são ameaçados com maldição. E as pessoas falam: não saio por medo, porque pode acontecer uma desgraça na minha família. Eu falei: se você crê no Senhor, e você crê a verdade, e se você fizer o bem, maldição sem causa não virá. Na verdade, Deus retorna a maldição para quem mandou. Mas você que crê no nome do Senhor, você vai ser abençoado. Amém. E José falou para os irmãos dele: bem que vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Aleluia. Toda arma preparada contra ti não prosperará, porque no dia do juízo tu, aleluia, nós vamos desmascarar essas coisas aí, irmãos. O poder da palavra de Deus, ela deve nos levar a cada dia a buscar mais o Senhor. Porque quando o anticristo chegar, ele não encontre você nem eu na terra, porque senão vai ser triste. Não há, meu mundo. Não brinque com as coisas. A coisa é séria. Interessante que Daniel fala sobre o príncipe que há de vir. Homem vil, e fará conforme a vontade dele. Como nós lemos, vai se levantar contra tudo que se chama Deus e adora. E ele vai querer ser adorado, porque é sempre isso que Satanás quis: ser adorado no lugar de Deus. E ele lança isso no coração do homem: querer ser Deus, querer ser grande, querer ser poderoso, porque é isso que ele quis. Só que ele caiu. Mas ele enganou o homem caiu. E todos aqueles que se deixaram enganar,
cairão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Aquele que obedece a palavra de Deus e que ama o Senhor permanece para sempre. E é por isso que a igreja do Senhor precisa pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E o Evangelho começa assim: arrependa-se, porque é chegado a você e a todos o reino de Deus. Arrependam-se dos seus pecados, aceitem Jesus como Salvador para perdão dos seus pecados e sejam batizados em nome do Senhor para que sejam salvos em nome de Jesus. E assim a mensagem vai sendo pregada. E Deus está falando aos corações. Está usando pessoas que querem ser usadas. Mas pode ver, amados, há pessoas que são incentivadas e animadas, mas de repente elas começam a desanimar. Pessoas que antes evangelizavam, tinham prazer de falar de Jesus para as pessoas, já estão se acomodando. O inimigo vai envolvendo muitas vezes você com coisas desse mundo passageiras, mas que levanta o ego, levanta o eu, animam você, e você começa a perder o verdadeiro e o primeiro amor. Você começa a abandonar as primeiras coisas. E é uma advertência que o Senhor Jesus fez para a igreja de Apocalipse. Ele disse: olha, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te de onde caíste, volta ao primeiro amor, para que não tire o teu castiçal do lugar. Crentes que antes eram fortes, hoje estão caindo. Crentes que antes eram amantes da leitura da palavra e do evangelismo, hoje estão parados e somente reclamando, e somente olhando para si mesmos, e somente pensando no amanhã, na preocupação do dia a dia, do dinheiro, do trabalho. Esqueceram-se que tudo isso vai passar. É importante, mas que esqueceram-se de que Jesus falou: Deus sabe que você precisa dessas coisas, mas busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Sabe por que eu estou falando isso? Eu não estou saindo da mensagem, não. É porque o anticristo gosta dessas coisas. Porque assim que a igreja começar a esquecer das coisas principais, primordiais para ela, você vai se preocupar com as coisas materiais. A preocupação não significa que não precisa se preocupar, mas a preocupação não pode ocupar o lugar da adoração de Deus na sua vida e na minha vida. A preocupação não pode ocupar o lugar que você pode ver. E se você pensar um pouco mais atrás, quando você gastou mais tempo com as coisas de Deus, quando você priorizou as coisas de Deus na sua vida, as outras coisas tudo aconteciam tão rápido, tão fácil. Mas depois que você começou a focar nessas coisas, começou a dar mais tempo para elas, parece que tudo ficou mais difícil, não é verdade? Pense bem. Sabe por que isso? Deus sabe que a Bíblia... Você crê na Bíblia? Você crê na palavra de Deus? O que a palavra de Deus diz? Quando o justo descansa, Deus trabalha por ele. Mas tem justo que não está descansando, está querendo fazer o lugar de Deus. Deixe Deus fazer o que ele faz, porque ele não cansa. Aleluia. E vamos fazer somente o que ele quer, porque aí a gente também não cansa. Confia no Senhor. Prepare-se para a volta do Senhor Jesus. Pregue o Evangelho para que tenhamos mais e mais pessoas para serem batizadas, para serem congregadas a essa nova família, família de Deus, que vai sair da terra e vai morar nos céus. Não pertence à família que ama o mundo e que no mundo há, pertence à família que vai morar no céu. E nós queremos que uma família seja preparada aqui. Nós somos um pequeno grupo dessa família tão grande, dessa igreja invisível que está no mundo inteiro, porque na igreja visível todos nós somos, mas a igreja invisível só Jesus sabe quem é. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Muitos estão na igreja, mas não são igreja. Muitos estão na igreja porque foi prometido a eles bênção, curas, milagres, foi prometido prosperidade, e eles estão ali esperando isso, decepcionados. Alguns já saíram, outros ainda estão esperando, e aí então essas pessoas não querem Jesus, não querem compromisso, não querem serem taxados por nada de crentes, mas querem apenas as bênçãos do Senhor. Eles estão enganados, são cegos guiando os cegos, ambos vão cair no abismo, diz a palavra. Mas você que frequenta a igreja como essa e como outra que prega o Evangelho, e você acredita na palavra de Deus, você é convidado e desafiado a conferir se o que está sendo pregado está inserido no contexto bíblico para que você possa crer. E se está, então é bom você crer.
Porque não é o pregador que fala, mas é Deus falando através do pregador. E se você não obedecer, você vai também sofrer as consequências da desobediência. Mas se você obedecer, você vai ter as bênçãos prometidas da palavra de Deus, que são bênçãos que não acrescentam dores. São bênçãos que trazem a sua vida tranquila, feliz e alegre, não importa as circunstâncias. Deus estará com você, te guardando dos seus sentimentos em Cristo Jesus, para que você não se desfaleça, para que você não perca a paz, nem o ânimo, nem a alegria, porque só Ele pode fazer isso, só Ele é o Senhor. O anticristo virá, mas é interessante que o verdadeiro poder por trás do anticristo será o próprio Satanás, a Bíblia diz. É uma pessoa que vai ser tão usada pelo diabo, que ele vai ter um poder de atração tão grande, um carisma, que Jesus falou, e os apóstolos também, que até muitos crentes iriam ser enganados. Porque ele tem a aparência de quem é bom. A Bíblia até fala sobre, montado num cavalo branco, vestido de branco, com coroa na cabeça, esse príncipe que há de vir. Ele vai parecer com Jesus e vai enganar o mundo. Mas aqueles que têm a palavra de Deus no coração jamais serão enganados. Aqueles que são do Senhor jamais serão iludidos, porque Deus não vai permitir. Fixe na palavra. Obedeça à palavra. E é interessante, amados, que essa pessoa que nós estamos falando, ele será de uma forma tal que ele subirá ao poder nos últimos dias, conforme Daniel fala no seu livro, na sua profecia. Ele não virá ao cenário mundial, senão depois do arrebatamento, conforme nós lemos em 2 Tessalonicenses. Ele também, amados, governará o mundo todo. A sua influência estará governando os governantes do mundo. Ele governará pelo engano, pela mentira. Será inteligente, persuasivo. Ele saberá como usar palavras para enganar as pessoas. Ele vai controlar a economia mundial. Ele será assistido pelo falso profeta que o apoiará. É a religião, é a igreja que vai ficar, a igreja apóstata. A igreja que ama o mundo. Todo crente que ama o mundo e as coisas que o mundo tem, vão ficar aí para essa igreja que vai servir o anticristo. E ele também fará um pacto de 7 anos com as nações, mas vai quebrar com Israel depois de 3 anos e meio. Já está tudo preparado. Deus já nos avisou. Ele vai se declarar Deus. Mas você e eu, que estamos ouvindo isso hoje, se formos fiéis, não vamos viver esse tempo. Nós estaremos em outro lugar. Nós estaremos lá no tribunal de Cristo recebendo o nosso galardão, e depois disso nós iremos para um lugar chamado Bodas do Cordeiro, onde Jesus está assentado à mesa conosco. Qual lugar nós estamos escolhendo agora? Não é questão de qual lugar você quer estar, mas sim, a verdade é qual lugar que você está escolhendo agora com o seu tipo e estilo de vida que você está levando. Você quer ficar aí, gozar dos bens da terra conforme esses falsos profetas estão prometendo? Ou você quer estar com Cristo para sempre? Veja o discurso. Você tem que enriquecer, você tem que ser rico e abençoado, senão você está em pecado. Esse é o discurso dos falsos profetas. Veja o discurso de Jesus. Não ajunteis para vós tesouros da terra, onde o ladrão rouba, onde a traça come, o ferrugem rói, né? Hein? Qual que você quer? Você vai ter que escolher.
Embora alguns mentirosos dizem que Jesus tinha casa na praia e outras coisas mais. Perguntado por alguém: aonde o Senhor mora, Jesus, que eu quero ir na sua casa? E Jesus disse: a raposa tem seus covis, os pardais têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Você quer vir comigo? Sabe por quê? Jesus não estava querendo alimentar nenhuma esperança das pessoas aqui na terra. Paulo falou aos Colossenses: se já ressuscitastes com Cristo. Sabe o que significa isso? Se você é crente, já foi batizado, significa que o batismo é exatamente uma lembrança, um memorial de que você um dia morreu para o mundo e para o pecado, foi sepultado. E quando você sai da água, você ressuscita para uma nova vida com Cristo. Porque Cristo ressuscitou, também nós ressuscitamos. Então, se já ressuscitastes com Cristo, olhai para as coisas que são de cima e não para as que são da terra. Porque as da terra são efêmeras, passageiras, mas do céu são eternas. Aleluia! Você pensou? Você tem algo que você, uma alma que você ganha, uma glorificação que você faz a Deus com sua vida na fábrica, na forma de andar, na sua forma de agir, de tratar com seus negócios. Porque Deus não tolera e nem também nem aprova negócios fraudulentos, coisas erradas, negócios mal feitos, falcatruas, maracutaias. Deus não aprova isso, e pessoa que vive assim, Deus não vai abençoar. Você quer ser abençoado? Faça a coisa certa, do jeito de Deus, porque mesmo que ganhe menos, mas o pouco com Deus vai ser muito, porque o muito com Deus não é nada. Segura essa. As pessoas hoje aprenderam, e os crentes estão sendo treinados para só levar vantagem, levar vantagem, levar vantagem. Mas Jesus Cristo chamou você para ter desvantagem nesse mundo. No mundo você vai ter aflição. Renuncie o mundo. Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo. Renuncie tudo o que tem e me siga. Tem alguns crentes que, se falar isso para você, não me avisaram disso antes, senão eu nem chegava aqui. Senão eu nem levantava minha mão, me enganaram. O negócio não era promessa de mansão, era promessa de carro zero, era promessa de chave da casa. Eu estou com um monte de chave aqui que eu ganhei da igreja, aí chave disso, chave daquilo outro, pega a chave aqui. E tem crente que tem chaveiro que já está cheio, mas não tem nada, é só chave. Você pode até achar uma chave de carro na rua, mas cadê o carro? Então os crentes vivem disso. Amados, você tem que estar com alguém que tem a chave dos céus, a chave do inferno, a chave de Davi, Jesus Cristo. Ele tem essa, ele morreu e conquistou na cruz do Calvário para você e para mim. Disse: todo o poder o Pai me deu nos céus e na terra, e a mim foi dada a chave da morte, a chave do inferno. Aleluia! E comigo você está seguro. Sabe por quê? Porque eu venci o mundo. Aí você tem a opção, meu amado e minha amada. Crer em Jesus Cristo não é seguir religião. Crer em Jesus Cristo é ser salvo para morar no céu. Crer em Jesus Cristo é sair da escravidão do pecado para a vida com Deus, vivendo na sua palavra, obedecendo os seus mandamentos, andando nos caminhos da palavra de Deus e fazendo a vontade de Deus a cada dia na nossa vida. Nós seremos as pessoas mais felizes da terra. Há um engano muito grande que Satanás coloca em nós. Porque quando estamos fazendo alguma coisa, tendo alguma vantagem, algo que não é bom, que não é certo, mas aquilo nos dá vantagem, ele alimenta aquela esperança para nós, igual o jogador de patinco. Quando ele vai para o patinco, ele ganha um pouquinho. Isso já é programado para deixar alguém sempre ganhar um pouco, para que ele nunca deixe de ir lá. Porque se só perde e depois ele não volta mais. Mas se ele ganhar um pouquinho, ele vai voltar na esperança que vai ganhar uma bolada. E eles voltam e voltam e voltam. E eu estive lá na China, em Macau, e lá tem muitos... esses lugares de jogos, aqui chama patinco, lá é cassinos, e são lindos, maravilhosos, mas a história que você ouve lá é de pessoas se atirando lá de cima, porque perdeu tudo lá, perdeu casa, perdeu
dinheiro, perdeu tudo porque jogou ali. Porque no começo é assim, sabe, mas essa ilusão momentânea de conquista é que está destruindo as vidas. Na mesma forma, amados, isso é uma fantasia que o mundo tem. Paulo falou que essas coisas não deviam ser aquilo que nosso modo de vida. Mas ele diz, olhai para as coisas que são de cima, não para as que são da terra, porque vocês não pertencem mais a este mundo. Nós não somos mais da terra, amados. Nós pertencemos aos céus. Por que você está querendo se estabelecer, criar raiz nessa terra? Senão não vai ficar aqui nem raiz nem ramo. Que Deus possa abençoar a sua vida hoje. Que essa mensagem pequena hoje, pouca, mas que venha a falar ao seu coração para desejar estar mais com Cristo, menos lá fora. Porque quando surgir o arrebatamento, amados, a notícia vai correr em rede mundial, de todas as meios de comunicação, vão reportar desaparecimentos em todas as partes da terra. E se eu ou você como crente ficarmos aqui, que tipo de sentimento nós vamos ter? Amou o mundo, e o que no mundo há, o amor do Pai não está nele, significa o quê? Que não vai? A partir de hoje não ame mais o mundo, viva no mundo, mas como peregrino e forasteiro, porque você e eu somos cidadãos dos céus. Quando o anticristo chegar, você não esteja aí para vê-lo, mas estejamos lá na glória para receber o galardão, a coroa de justiça que Deus nos dará naquele dia. Não olhe para o mundo, não ame o mundo. Cuidado, cuidado, o anticristo está chegando, as coisas vão acontecer e não haverá mais como mudar. Mas para aqueles que amam ao Senhor, nascerá o sol da justiça, a gloriosa manhã, onde nós estaremos para sempre com o Senhor. Não rejeite a palavra de Deus, não viva para o mundo, mas viva no mundo como se você não fosse dele, porque você não é. Vamos ficar em pé? A primeira coisa que precisa acontecer na sua vida é você tomar uma posição. Sabe qual é a posição? Tome a posição do lado de Jesus e diga, eu fico do lado de Cristo, mesmo que isso lhe custe alguma coisa. Mas você tem que estar disposto a isso, porque ficar ao lado e com Jesus significa vitória e vitória. Significa a esperança da glória. Significa ser amado do Pai Celestial. Significa, aleluia, tornar-se cidadão dos céus. Há alguém aqui nessa manhã que quer aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e dizer, eu vou tomar uma posição, pastor, eu quero tomar a posição ao lado de Jesus, eu quero ficar com Ele, eu quero ser dele, eu quero aceitá-lo como meu Senhor e Salvador da minha vida, e nunca mais eu quero que Ele saia de dentro de mim, nunca mais eu quero rejeitar a palavra dele, eu quero viver pela fé em Cristo Jesus. Alguém que quer aceitar a Jesus agora? Não estou perguntando de religião, não estou perguntando estou perguntando se você quer Jesus Cristo. Filho de crente não é neto de Deus. Você como filho de crente tem que aceitar Jesus se quiser ser salvo. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. E para se tornar filho de Deus, só tem um jeito, é crer em Jesus Cristo. Ah, pastor, eu sou católico, eu sou budista, eu sou espírita, eu sou... Não, religião não salva você, religião não livra você do mal, porque só Jesus morreu por você e por mim. Só Jesus morreu na cruz para derramar o sangue dele na cruz. E é Jesus que você aceita, não é religião. E religião e igreja não pode salvar você. Se pudesse eu já estava salvando de muito jeito, mas eu não posso. Eu tenho que falar a verdade para você. Amém? Alguém quer dar um passo? Eu quero convidar que você venha aqui à frente, para que eu quero orar por você. Se você, irmão, é um crente fraco, um crente
está sem força, por que você não dá um passo para Jesus? Sabe o que dá passo? É tomar uma decisão, é ir à frente, é falar: eu quero, pastor, eu preciso disso. E quando você faz isso, Deus está vendo nos céus. Os demônios que te tentam, que te afastam de Deus, também estão vendo isso. E eles vão ficar envergonhados e vão se afastar de você. Porque somente aquele que toma uma posição do lado de Cristo é que pode dizer: eu sou salvo em Jesus Cristo. Há alguém que quer vir aqui à frente para receber a oração, para afirmar-se mais na fé, para ter uma conquista maior na sua vida? Os irmãos vieram renovar os votos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito de Deus está aqui, renovando-nos, constrangendo-nos, guiando-nos. O Espírito de Deus está aqui, amados, mudando nossas vidas. O Senhor veio para isso. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E se você, meu irmão, você, minha irmã, tem sentido essa força maligna te atrair para o mundo, não permita mais. Você é do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui estou vendo algumas pessoas. Não entendeu tudo, mas entendeu o suficiente. Eles são peruanos. Quando habla despacio, se entende melhor. Mas quando habla rápido, passa lá algumas palavras, não entende nada. Mas graças a Deus que está aqui para ser abençoado, porque deu um passo. Quando dá um passo, Deus lhe abençoa, lhe bendiz. Okay? Glória a Deus por isso também, porque eu, como crente, amados, de vez em quando eu falo para Jesus: me converte mais. Eu quero ser mais crente, mais firme, mais fiel, mais verdadeiro, porque Deus procura os verdadeiros, verdade? Eu procuro os verdadeiros, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Crentes verdadeiros, que amam o Senhor, que rejeitaram o mundo, negaram-se a si mesmo, tomaram a sua cruz e seguem Jesus. Pai querido, Pai Santo, aqui está o teu servo, em o nome